Salmo de número 90, verso de número 12, leiamos todos a uma só voz. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A igreja pode assentar-se. Queridos, hoje é dia 7 de setembro, celebramos o dia da independência do nosso país, da nossa nação. E quando nós temos a palavra do Senhor nos orientando, no Salmo de número 90, verso de número 12, nós vemos que o salmista, ele pede, na pessoa de Moisés, o qual o salmo é atribuído a uma oração feita por Moisés, o salmista, ele pede ao Senhor que o Senhor o ensine a contar os seus dias. E qual o objetivo da contagem dos dias para o autor? O que ele deseja com isso? Ele deseja alcançar o quê? Está escrito aí no texto, olha aí. Ele deseja alcançar um coração sábio. Na mente do autor, uma pessoa que vai contando os seus dias, ela tende a orientar-se para a busca da sabedoria. Nos dias de hoje é assim? Nos dias de hoje, quanto mais velho, mais sábio. Quanto mais velho, mais o indivíduo encontra-se em busca de sabedoria. Nós temos isso no Antigo Testamento. O autor pedindo ao Senhor que seus dias possam ser por eles contados, para que o seu coração possa se tornar um coração sábio. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 17. Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como... Lá no Salmo 90, 12, o autor pede que o seu coração se torne o quê? Sábio. E aqui em Efésios, Paulo diz que nós devemos andar com prudência e devemos andar como pessoas que são sábias. Verso 16, leiamos. Remindo o tempo, porque os dias são... Moisés, que viu vários milagres, viveu vários impossíveis na condução do povo, ele diz que nós devemos contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Paulo, que vive um estado de Israel esmagado pela força romana, ele diz que nós devemos andar com prudência, devemos andar como sábios e devemos remir o tempo, igual o salmista diz, só que aqui tem um acréscimo. Ele diz que deve-se remir o tempo porque os dias são o quê? São maus. Deve-se remir o tempo porque os dias são maus. Vocês concordam com isso? Que nós devemos procurar ter melhor qualidade de tempo porque os dias não têm sido bons? Muito bem. Retrato rápido do nosso país. Analise e veja se os dias são bons ou se são maus. Hoje, entre 10,7 a 11 milhões de lares são dirigidos, comandados por mães solos. Tudo isso de acordo com o FGV e o IBGE. Portal da FGV. A quantidade de lares com pais solo é de 1,7 milhões de lares. 11 milhões só tem a mãe, em 1,7 só tem o pai. Em termos de variação de casamentos, a sociedade brasileira a cada ano diminui em cerca de 3% o número de casamentos.
Já o divórcio, menos de 3% o número de casamentos. Já o divórcio, ele aumentou para 4,9%. Só no Brasil, em 2023, foram 440.800 divórcios. E aí você pensa, bom, a família está de um jeito, mas ainda bem que existe a igreja. Quantas denominações cristãs há no país? Você sabe quantas denominações há no país? Não são quantas igrejas não, tá? Igrejas presbiterianas tem um monte, batistas tem um monte. Mas quando se fala de denominação, igreja presbiteriana é uma, igreja batista é outra. Você sabe quantas denominações cristãs existem no país? Oi? Um pouquinho mais. 57 mil denominações. Em 3 horas, você entra em um site e você obtém um CNPJ de uma instituição religiosa sem fins lucrativos. Que não se preocupa se você é bacharel em teologia, se você é formado em teologia, eles não se importam com isso. Basta você obter o CNPJ, está ali o seu CNPJ, você pode abrir o seu espaço, afinal de contas você é CNPJado. 57 mil denominações cristãs. Ora, se tem tantas denominações assim, a coisa está boa. Mas é curioso que o ateísmo e a não religião cresce, em média, cresceu de 7,9 em 2010 para 9,3 em 2022. E segundo os cálculos, é que esse número comece a aumentar de 1,3% a cada ano. Significa que daqui a 10 anos o número de ateus terá crescido em 11%. E tem que somar com o número anterior, que já era de 9%. Daqui a 10 anos, talvez, 20% da população se declare ateísta. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós contamos os dias? Devemos andar com prudência, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Isso aqui é bom? São coisas mais. Curiosamente, já falamos sobre a família, falamos sobre a religião. Agora vamos pensar um pouco no ato da caridade, que para o crente deveria ser o normal do cotidiano. Crianças hoje na fila aptas para adoção. Entre 3.800 a 4.800 crianças, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Entre 3.800 a 4.800. É um número, para o nosso país, pequeno, não é verdade? Mas, por ano no Brasil, ficam órfãos, em média, 44 mil crianças. Ora, se são 44 mil crianças que ficam órfãs, como é que só estão disponíveis para adoção 4.800? É exatamente por isso. Uma coisa é a orfandade, outra coisa é o processo judicial para que aquela criança esteja apta a ser adotada. E é daí que você fica com esse limbo de mais de 35 mil crianças que ficam estagnadas, crescendo em abrigos, e quando fazem 18 anos, o que o Estado diz? Então, você agora é adulto, vai lá. Nenhum partido político, nenhuma ideologia política, até hoje, teve como prioridade a família, a partir de dar uma família àqueles que não têm família. E as pessoas querem que aqueles que nunca tiveram família defendam a família brasileira. Mas a família brasileira não quer adotar aquelas pessoas para que elas tenham família.
Essa conta vai fechar? Mas nós crentes continuamos vivendo normalmente. E não entendemos quando a realidade bate à nossa porta. E ainda temos a coragem de perguntar para Deus: por que eu, Senhor? Ora, você é brasileiro, amigo. Você está aqui, ó. Pessoas... pastor, tudo bem, mas vamos esquecer esse negócio de criança, né? Até te toca de forma pessoal, sempre. Vamos esquecer isso, vamos falar de outras coisas mais abstratas. Vamos voltar para a Bíblia. Nunca saímos dela. Porque se não for a Bíblia, não enxergamos essa realidade aqui como convém. Vamos falar então de pessoas sem saneamento básico no nosso país? Aí eu tomei um choque, Maurício. Tomei um choque. Pessoas sem saneamento básico, pessoas que são privadas de esgoto em seus lares. Sabe quantas pessoas são? 69,7 milhões de brasileiros não conseguem dar destinação aos seus excrementos. Isso representa entre 32% a 37% da nossa informação, de acordo com o IBGE, de acordo com o Trata Brasil, agência de notícias. Significa dizer que 69,7 milhões de brasileiros são expostos cotidianamente a clorofórmios fecais, fungos, presença de insetos dentro de seus lares. 70 milhões de pessoas. Vamos esquecer isso, pastor. Vamos esquecer isso que é domingo. Domingo é dia de ficar feliz. Vamos pensar na educação. Educação aí sim. De acordo com o PISA 2022, a educação no Brasil mostra desempenho ainda abaixo da média e sinais de fragilidade e regresso em alguns indicadores. Queridos, isso é tão grave, isso é tão sério, que nós lamentamos profundamente porque nossos professores tiram dinheiro do bolso para dar aula. E muitas vezes não conseguem dar aula porque tem que ensinar valores como valor à vida, como educação, como asseio. Nossos professores não têm tempo hoje de lecionar as matérias, porque os pais ou as pessoas que levam seus filhos esperam que a escola ensine educação, alimente e só falta botar para dormir. Verdade ou mentira? Para você que trabalha na educação. Fato é que, lamentavelmente, nosso país, que não valoriza o profissional acadêmico, não valoriza o professor, destrata o professor, o Brasil ocupa o 65º lugar, 65. 65º lugar, sabe entre quantos países? 81. Isso em matemática. Em leitura, o Brasil ocupa, entre 81 países, o 52º lugar. Em ciências, o Brasil ocupa o 62º lugar. Pergunto para você, se o Brasil ele se encontra abaixo da metade do ranking em leitura e compreensão de texto, em quanto tempo você terá igrejas que ainda terão um texto para ser lido e para ser esclarecido para a igreja? Entendeu por que tanto data show, por que tanto slide, por que tanta foto de figurinha? Para chamar a atenção? É claro, é necessário. Porque se for ficar só com a leitura do texto, o brasileiro médio não consegue identificar. E uma igreja histórica, tradicional, reformada, que tem confissão de fé, catecismo maior e menor e Bíblia como regra de fé e prática, tudo isso está o quê? Falado ou escrito? E daqui a 30 anos, quantos brasileiros dominarão a leitura para compreender o que está escrito aqui?
Mas há 50 anos atrás, quando a educação era tida como melhor, era compreensível que estava aqui? Não, porque sempre teve divisões nas igrejas. Aqui não tem utopia, o futuro será melhor, mas também não tem retropia. O passado era muito bom, hoje que está ruim. Não. Cada circunstância é a sua circunstância. Falamos do nosso país em termos, isso tudo, gente, peguei hoje, 7h43 da manhã, recentinho. Falamos do nosso país em termos de educação. E mais um alvo, mais um detalhe. Eram 12, pulei um. Falamos sobre saneamento, saúde, educação, família, adoção. Nem vou entrar em violência, mas nós temos o seguinte, um dado também estarrecedor. A Bíblia diz o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias. Contar os nossos dias é só ver que hoje é dia 7? Quem conta, quem conhece, quem compreende o seu dia, alcança coração o quê? Nós devemos remir o tempo porque os dias são... Hoje, no Brasil, 5,1% das mulheres, cerca de 5,5 milhões de mulheres, sofrem com transtornos mentais. Aliás, transtornos mentais é um número muito maior, mas só, infelizmente, a depressão, esse mês é o mês de setembro, é o setembro amarelo, a depressão em mulheres, ela acarreta 5,1% das mulheres, o equivalente a 5,5 milhões de mulheres no Brasil, oficialmente encontram-se em depressão. E 3,6 milhões, 3,8 milhões de homens encontram-se em depressão no nosso país. Esses são os dias que nós temos que contar também. Porque se acharmos que nada disso é importante porque não afeta a nossa vida, a nossa bolha, você não percebe. Não percebe. Pensa o seguinte, daqui a 30 anos, qual será a qualidade de pessoas que lhe prestarão serviços? Se você é idoso e você ainda tem o pensamento de que bom que eu não peguei isso, eu já estou velho, você não entendeu. Você não entendeu que isso aqui está dentro da tua casa. Isso aqui está corroendo teus netos. Você não entendeu. Você não entendeu que o legado que você demorou tanto para fazer, para conquistar e para alcançar, isso vai ser detonado, vai virar poeira. Você não entendeu ainda. Igreja, esses dados fazem parte dos nossos dias. E a Bíblia diz que nós devemos estar cientes dos dias que estamos vivendo, porque assim obtemos um coração sábio. E agora é o nosso desafio como igreja. Vamos lá. De forma sábia, como lidar com o crescimento de mães solo em nosso país? A igreja tem uma resposta a dar para isso? A igreja pode fazer alguma coisa para isso? E é triste. Peço desculpas aos irmãos. Eu errei. Quer dizer, errar eu erro sempre. Mas aqui, fora os erros, tive um erro gigantesco. Porque o dado que falta aqui é o número de idosos no nosso país, o número de idosos que se encontram abrigados e o número de idosos em estado de mendicância. Porque aí você que é idoso vai ter um parâmetro, daqui a 5, 10 anos atrás, como que essa banda vai estar na sua vida. Como a igreja pode dar uma palavra sábia às mães que criam seus filhos sozinhos? Como a igreja pode dar uma palavra sábia aos pais que criam seus filhos sozinhos?
Como a igreja pode dar uma palavra sábia? Temos que contar os dias para ter coração sábio. Os dias são esses. Como a igreja pode dar uma palavra sábia para essa constância de variação, de diminuição do número de casamentos e aumento no número de divórcios? Como a igreja, qual a postura que a igreja deve ter em um Brasil que tem 57 mil denominações e, aspas, pouquíssimos ateus nos presídios? Vai conversar com um bandido, você é cristão? Graças a Deus, doutor. E a bandido está preso. Matou, roubou. Que palavra sábia a igreja dá para o crescimento do ateísmo e da irreligião? Que palavra sábia a igreja dá para instituições de caridade que tomam contas de crianças? Que palavra sábia a igreja pode dar à fila de pais, de habilitados para adoção, que ficam na espera de uma criança para adotar por quase 10, 15 anos? Que palavra sábia a igreja pode dar para seus membros que são privados de saneamento básico? O que a igreja pode utilizar de sabedoria para que a sua membresia ela tenha acesso irrestrito à educação? E aqui um parênteses, que é o que nós sempre citamos, sempre solicitamos. Quando você se formar, isso é um projeto. Espero em Deus um dia que eu consiga ver isso. Nem que eu já esteja velho, ou se eu não ver, mas que fique para a posteridade. Imagine, se desde 1967, quando essa igreja foi organizada, cada pessoa que se formou no ensino superior, ela compilasse a sua monografia, o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, e deixasse uma cópia na biblioteca da igreja. Imagine seu filho na faculdade fazendo fisioterapia, enfermagem, fazendo letras, etc. E ele precisa de material robusto para fazer o seu trabalho. Sabe aonde ele viria? Na Igreja da Tijuca. E aí teria ali uma ala, um galpão, que são tantos trabalhos, separados por temas, por assuntos. Imagina como seria fácil fazer um trabalho pegando da década de 60 até os anos de 2020, a década de 20 do novo século. Mas nós fazemos isso, queridos? Não. Porque para nós, pasmem, conquanto sejamos cristãos, em termos de igreja, não pensamos educação como igreja, porque isso é o mínimo, já está pronto o trabalho, já passou por uma banca, já foi aprovado. É só espiralar e entregar. E não fazemos. Que palavra sábia a igreja tem para a educação? Que palavra sábia a igreja tem para os profissionais de saúde que labutam na busca por melhorar a saúde mental dos brasileiros? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos contar os nossos dias para obter coração sábio. Esses são os dias contados hoje. Amanhã tudo pode mudar, tomara que para melhor. A palavra do Senhor também diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Esses são os dias que nós temos hoje. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, verso de número 12. Hebreus 3, 12. Todos encontraram? Hebreus capítulo 3, verso de número 12. Todos encontraram? Hebreus 3,12, leamos todos a palavra do Senhor. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus. Pelo contrário, verso 13, exortai-vos mutuamente cada dia. Em que momento? Durante o tempo que se chama
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do... Em relação ao tempo que se chama hoje, o que eu devo fazer no tempo que se chama hoje, segundo as Escrituras? Devemos nos exortar mutuamente. Quantos dias? Cada dia. Em que momento? Durante o tempo que se chama hoje. Por quê? Porque nenhum de nós deve ter o coração endurecido pelo engano do pecado. E quantos cristãos estão com seus corações duros, onde simplesmente dizem: pastor, o senhor leu isso aí, isso é só estatística, mas lá no meu prédio tem isso não. No bairro onde eu moro, tem isso não. Na minha casa, graças a Deus, tem isso não. Você não percebeu, filho. Seu coração já está endurecido. Não te toca saber que 70 milhões de pessoas no Brasil não tem vaso sanitário dentro da sua casa? E se tiver, não tem tubulação de esgoto? Essas seriam as bandeiras que um patriota deveria levantar. Mas nós não temos feito isso. Nós brigamos por pessoas que moram em mansões. E nossos irmãos brasileiros não têm sequer onde lavar as mãos depois que se alimentam. Nosso coração endureceu, queridos. Falar de adoção significa dar um espaço para o pastor, que afinal de contas ele é pai adotivo, ele precisa extravasar. É o que muitos de nós podem pensar. Como se eu não falasse sobre isso antes de ser pai adotivo. A exortação deve ser a cada dia e durante o tempo que se chama hoje. Igreja Presbiteriana da Tijuca, nós estamos em um novo século. Nós estamos experimentando um momento da sociedade nunca antes visto. Nós estamos experimentando um momento onde a geração de 44 a 52 anos é a geração mais depressiva da história da humanidade, porque deve tomar conta dos seus pais idosos e acompanhá-los no declínio da mortalidade, até mesmo tomar conta dos seus filhos e criar os filhos em um mundo que não existe mais. Nós vivemos um mundo onde o indivíduo não pode mais fazer 18 e ir morar sozinho, que só um condomínio é R$ 1.500. Nós vivemos em um mundo onde o indivíduo, se conhecer uma mulher e essa mulher já tiver um filho, dependendo das circunstâncias que o relacionamento terminar, ele pode ser incluído como pai socioafetivo daquela criança. De tal modo que a criança passa a ter 2 pais na certidão de casamento, o biológico e o socioafetivo. E ele tem que pagar a pensão até os 24 anos daquela criança, que se bobear ele vai ficar 20 anos sem ver. E ato contínuo, como se isso já não fosse uma coisa que a sociedade tivesse que se debruçar mais para analisar, ainda tem um porém. Se o nome desse indivíduo transfigura como pai na certidão de nascimento da criança, quando esse homem vier a morrer, seus bens serão divididos pelo número de herdeiros, e a criança, o filho socioafetivo, ainda que não tenha mais contato com esse homem, nunca mais teve desde o momento onde o namoro com a mãe findou-se, ainda assim, esse indivíduo é considerado legalmente o quê? Herdeiro. Como é que nós lidamos com isso? Talvez para você seja fácil não pensar nisso, que afinal de contas você não é pastor. Pastor não. Pastor, onde ele vai, ele está na academia, chega alguém para tratar de um tema.
Ele está em um clube e chega alguém para tratar um assunto. E mesmo que não esteja com roupa de pastor, mas graças a Deus atrai, meu amigo, magnetiza. E pastores têm que pensar nisso. Mas talvez você não perceba que tudo isso que eu falei aqui, se você não está vivendo, um parente seu está vivendo. Mas nós não falamos dessas coisas. E o nosso coração se encontra tão endurecido que nós simplesmente entramos no YouTube, ouvimos 4, 5 vídeos que reforçam o que nós pensamos e chegamos a que conclusão? O vídeo tem 100 mil visualizações, mas na nossa cabeça, 9 bilhões de pessoas no mundo pensam daquele jeito. Não é verdade? Se a plataforma está me indicando esse vídeo, é porque esse vídeo está arrebentando no mundo inteiro. 200 mil visualizações. Pessoas no mundo, 9 bilhões. Igreja da Tijuca, com 30 minutos de sermão, eu pensei que seriam 23 minutos apenas. Fica uma pergunta em nosso coração que é aplacada apenas pela coragem daqueles que enxergam o mundo à frente e sabem e sentem que ou precisam deixar um legado sólido para a geração que virá após nós, ou sabem que daqui a 30, 40 anos ainda estarão vivos para responder pelo que fizeram. Fica para nós uma pergunta: o que queremos como igreja e como seremos como igreja diante deste mundo chamado real? Qual o nosso compromisso como Igreja Presbiteriana da Tijuca para este mundo real aqui? Você tem essa resposta? Você tem? Você tem essa resposta? Você não tem essa resposta? Mas você tem essa resposta há 58 anos. Sabe qual é essa resposta? Você tem. No Brasil, o número de mães solo aumenta, o número de pais solos aumenta. Igreja da Tijuca, o que você vai fazer em relação a isso? A IPT, ela sempre faz o melhor. A diminuição no número de casamentos, Igreja da Tijuca, o que você faz em relação a isso? A IPT, ora, ela sempre faz o melhor. Igreja, tem 57 mil denominações, vocês estão assolapados, vocês não representam nada. O que vocês pensam em relação a isso? Há 58 anos fazemos o melhor. O ateísmo cresce. Como conseguir trazer ateus para conhecimento da verdade do Evangelho? Óbvio, fazendo o nosso melhor. Crianças na fila aptas para adoção, Igreja da Tijuca, que resposta vocês vão dar? Nós daremos o nosso melhor. Pessoas sem saneamento básico, vocês lidam com isso? Nós lidamos da melhor forma que podemos lidar, porque fazemos o nosso melhor. Pastor, demagogia? Não. Diversas pessoas passam aqui diariamente pedindo água, pedindo comida, pedindo roupa, e nenhuma sai sem nada do que pediu, a não ser que seja evidente que está mentindo. E já houve casos de irmãos que chegaram aqui dizendo que moravam em comunidade, que não tinham saneamento básico, e a igreja, com sacrifício, pagou profissional para fazer isso na casinha que a pessoa morava. Isso não é demagogia. Nós só não falamos isso. Mas até deveríamos falar mais, para que você tome conhecimento do que a sua igreja faz de segunda a sábado. Como nós podemos melhorar a educação, Igreja da Tijuca? Fazendo o nosso melhor. Pegue o seu trabalho de conclusão de curso que já está pronto, tira uma cópia. Se puder encadernar, ótimo. Se não puder, não tem problema não, traz para a gente.
pelo menos espiralada em ordem no índice, para ficar para gerações futuras. Como podemos lidar com pessoas com transtornos mentais, fazendo o melhor que uma igreja pode fazer, nunca deixando de ser igreja, mas não se apoiando no fato de ser igreja para ficar engessada, como se não pudesse fazer nada diferente. Nós temos tradições? Sim ou não? Nossas tradições são baseadas em que princípio? Nossas tradições são baseadas em que princípios? Por que nós temos tradições? Qual a base das nossas tradições? Claro que você sabe. Qual é a base da nossa tradição? Qual é a base de tudo o que fazemos? Qual é a base da vida do cristão? Você sabe. Quando perguntaram isso para Jesus, qual é a base que o Senhor retira de tudo no Antigo Testamento? O que para o Senhor é o mais importante? O que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo e amarás a ti mesmo. Não é isso que é baseado a nossa tradição? Isso nunca vai mudar. Mas nossas metodologias para o cotidiano, se não mudar, nós nos tornamos o que essa igreja nunca foi: irrelevante, insensível e dura de coração. Ela nunca foi isso e jamais será, enquanto as sagradas escrituras forem proclamadas do púlpito. Igreja, a única resposta que temos a esse mundo é o que fazemos há 58 anos, fazendo o melhor. E o melhor costuma ser aquilo que normalmente as pessoas não querem fazer muito porque vai dar trabalho. Mas se o que dá trabalho é o melhor, é óbvio que faremos, porque está no nosso DNA. É impossível ser da IPT e não fazer o melhor. Amém, igreja?